Estou aqui com a doutora Gabriela Paduani, que é gastroenterologista e endoscopista. A gente vai falar sobre a endoscopia digestiva. Quando que ela é indicada? E esse é um assunto que deixa muita gente preocupada, né, doutora Gabriela? Isso, bem-vinda, viu? Muito obrigada, Kátia. Hoje a endoscopia a gente está tendo várias transformações tecnológicas, hoje a gente consegue diagnosticar várias doenças, tratar várias doenças e até fazer mini cirurgias hoje a gente consegue, entendeu? Então eu acho que é uma área que está crescendo muito, acho que a gente tem que saber mais sobre o assunto e por que não fazer sua endoscopia, né? Por que não? Não, porque sim tem que fazer, né? É verdade. Porque existem muitos mitos em torno da endoscopia também e hoje a gente vai falar sobre eles, mitos e verdades. Vamos começar pelo primeiro deles? Vamos lá. Olha, o primeiro, fazer endoscopia dói. Mito. Mito gigante, né? Hoje a gente tem várias medicações que ajudam aí a gente realizar uma endoscopia com segurança e indolor para o paciente. Então, o paciente vai chegar na clínica, vai receber um catéter de oxigênio, vai ter a pressão monitorada, a gente vai conseguir monitorar a oxigenação nesse pulmão e vai receber uma que a gente chama de sedação. Né? Então, o paciente vai, por alguns minutos, ele vai estar dormindo, é onde a gente vai estar fazendo o exame sem nenhuma dor para o paciente, sem nenhum desconforto. Antigamente, as pessoas falavam, ai, parece que entrou um trem na minha garganta. Gente, não parece nada, hoje nem arde a garganta. Hoje em dia a gente não tem esse desconforto aí, graças às medicações novas. Vamos ver mais um? Vamos lá. É possível detectar doenças através da endoscopia. Super verdade. Isso aí que a endoscopia coloca aí pra gente, né? A forma da gente diagnosticar e tratar várias doenças. Quer dizer, quando a gente faz uma endoscopia, vai uma pequena câmerazinha junto, né? Isso, no aparelho, na pontinha dele, é uma câmera microscópica, mas que o médico consegue ver tudo lá dentro, com a maior definição. Essa câmera aumenta mais de 1 milhão de vezes. Então tem um tumorzinho da cabeça de um alfinete e se vê ele gigante. Isso não só diagnosticar essas lesões. Hoje a endoscopia a gente consegue retirar essas lesões com equipamentos próprios, né? Fazer o que a gente chama de ISD, colocação de prótese, né? Para os pacientes que têm alguma obstrução, varizes de esôfago, a gente consegue tratar. Sangramentos a gente diagnostica e trata. Então hoje a endoscopia tem uma gama de terapêuticas aí relacionadas. Vamos ver mais um? Vamos lá. O exame é muito demorado. É mito. É rapidinho, né? É bem rapidinho. O exame diagnóstico hoje aí dura em torno de 15 minutos. Então o paciente dorme, o médico vai passar um aparelho pela boca, vai chegar no estômago, analisar o estômago, né? E vai analisar também um pedacinho do intestino fino, que a gente chama do duodeno. A gente consegue chegar até lá com o aparelho. Né? Em alguns casos, o médico indica também uma endoscopia e uma colonoscopia. Quer dizer, aproveitando que o paciente está sedado, e que são exames que a gente devia fazer, até quem tem casos de câncer de estômago ou de intestino na família, Exatamente. né? A gente sabe hoje que tem algumas doenças que são mais prevalentes na família, né? Por causa de uma herança genética. Então, as pessoas que têm casos de câncer na família, tanto de estômago, de esôfago, de intestino, devem sim fazer esse tipo de exame. E é tranquilo, viu, gente? É super tranquilo. Vamos ver mais um. Não dá para respirar durante o exame. Meu Deus, isso é um mito. Por favor, todo mundo respira. Senão todo mundo morria, gente. Não tem como, né? Hoje a gente, além de respirar no exame, você tem a sua saturação de oxigênio monitorizada o tempo todo pelo médico. Então o médico vai fazendo o exame e vai observando seus sinais vitais, o quanto que entra de oxigênio no seu pulmão. Por causa da sedação, essa oxigenação ela costuma cair bem pouquinho, mas isso é tudo controlado pelo médico. Vamos ver mais um? Não se pode comer após o exame. É mito. Depois que o paciente acorda do exame, que ele está bem acordadinho, sem o risco de engasgar, né? Então, assim, é oferecida, na própria clínica ou no hospital, já é oferecido um lanche para o paciente. Né? Isso, aí ele já sai de lá acordadinho e de preferência com um acompanhante. Gente, isso é bom lembrar, tem que levar um acompanhante, porque cada um reage de um jeito também, né? Exatamente. Vamos ver mais um, a última, mito ou verdade? Depois tem perguntas. É necessário ir acompanhado na data do exame? Aí a perguntinha, vamos falar disso agora. É verdade. A gente pede pré-acompanhada justamente por causa dessas medicações que são feitas durante o exame, né? E essas medicações, elas são degradadas pelo fígado. E cada pessoa
tem uma taxa de metabolismo e um tempo para essa medicação ser eliminada do organismo, né? Então, às vezes, a pessoa já está bem acordadinha e passa aí meia hora, ela volta a ficar sonolenta de novo. Então, um acompanhante é importante para poder garantir a segurança desse paciente até o retorno ao domicílio. Agora, gente, dirigir, nem pensar. Nem pensar. É um exame simples, mas ao mesmo tempo, como tudo, a gente tem que ver como o corpo da gente reage a determinados medicamentos, né? Isso é verdade, porque é um exame simples, mas para a segurança e para o conforto do paciente, a gente lança mão dessas medicações, né, que a gente faz via endovenosa, né? A gente pode também fazer uma anestesia local, borrifar na garganta, que é o que muita gente faz, essa combinação dos dois tipos de anestesia, para o paciente ficar confortável. E os pacientes sempre falam, doutor, eu não achava que era desse jeito, é muito tranquilo, vou voltar semana que vem. É que quando você acorda, você acha que não fez, nem fizeram ainda, mas nem fizeram nem nada. fez nada. Não, já está seu exame aqui, o laudo está pronto, as fotos, realmente a gente tem uma aceitação muito boa. Chegar aqui nas perguntas que mandaram pra gente, olha, a Tatiane diz se mulheres grávidas podem realizar endoscopia. Pode. A gente prefere que esse exame seja realizado no segundo semestre da gravidez, né? Por causa das medicações, igual a gente já falou, né? Essas medicações, elas tornam mais seguras, mas tem algumas indicações específicas. Aqueles vômitos que não melhoram, algum tipo de sangramento, alguma massa, algum diagnóstico que precisa ser urgentemente feito durante a gravidez, aí sim a endoscopia está indicada. Se não, a gente espera o bebê nascer e aí depois realiza a endoscopia. Quer dizer, tudo vai da indicação médica, da necessidade médica. Beijo pra você, Tati. Vamos ver mais uma? Mariana, vou me submeter a uma endoscopia, porém tenho desvio de septo, carne esponjosa e quase não respiro pelo nariz. Posso realizar a endoscopia mesmo assim? Estou com medo de não respirar durante o exame, pois só respiro pela boca. Mariana, pode ficar tranquila que você vai respirar durante o exame, tá? A gente tem entrada de ar pela boca e tem entrada de ar pela narina e você ter desvio de septo não vai influenciar em nada na sua saturação de oxigênio. Mesmo assim, a gente coloca um catéter não só em você, mas em todos os pacientes para garantir que você vai estar respirando durante o seu exame. Gente, é tudo monitorado também. Exatamente. Não é no olhômetro, não é pondo o dedo assim para ver se está respirando. Não. Porque a gente não tem noção de quanto que a medicina evolui de um ano para o outro, né? A gente fica monitorizando a pressão, a saturação de oxigênio, o batimento cardíaco, né? Então, ali o paciente acha que não está acontecendo nada porque ele não percebe, né? Mas o médico está prestando atenção em tudo. Vamos ver mais um? Pode fazer com tranquilidade, viu, Mariana? Rebeca, tem uma endoscopia marcada às 8 horas da manhã. Posso ir trabalhar no mesmo dia? Entro às 16. Então, Rebeca, pelo que a gente explicou da sedação, essas medicações elas são metabolizadas no paciente diferentemente. Cada um tem um tempo para poder eliminar essa medicação do organismo. A maioria delas, em 4 horas, está eliminada. Mas, dependendo do seu metabolismo hepático, né, do seu fígado, essa medicação pode demorar um pouquinho. Então, a gente pede e até a gente fornece o atestado daquele dia para o paciente, para ele já ficar em casa, para ele descansar. Tem pessoas que dormem mais, tem pessoas que dormem menos. Então, para a segurança do paciente, a gente prefere liberar aquele paciente do trabalho aquele dia. Agora, é bom, gente, sempre conversar com o médico, pegar a sua listinha de tudo que você é alérgico e mostrar para o médico isso em qualquer situação. Quem é alérgico a algum medicamento, algum alimento, teria que andar com uma plaquinha. É verdade. A gente sempre pergunta antes as alergias, as cirurgias que o paciente, as comorbidades, porque a gente sabe o tipo de medicação vai influenciar ou não naquele problema do paciente. Às vezes a gente acha que é uma bobagem, que não faz diferença nenhuma, mas mesmo assim tem que falar, porque a gente não é médico, médicos são eles, então a gente tem que falar tudo. Por mais bobagem que pareça, sou alérgica a camarão. O que o camarão tem a ver? Às vezes tem alguma influência. Por exemplo, Kátia, o medicamento que a gente mais usa é o Propofol, nesse caso, para poder se dar ao paciente. É uma medicação muito boa, porque ela acorda o paciente muito rapidinho depois, o paciente já fica muito bem depois do exame. E ele tem o mesmo componente do ovo. Então é importante
falar pro médico, doutor, eu tenho alergia a ovo, a gente já sabe que não pode usar o Propofol nesse paciente. Agora, se o paciente não fala, o médico vai adivinhar? Você pode ter segredo com todo mundo, menos com seu médico. Com o médico, pra mãe você pode não contar tudo, pra um monte de gente, não conta nada pra ninguém, mas pro médico, abre o jogo e conta de uma vez. Por favor. Vamos ver mais uma? Vamos lá. Isabela, como saber quando devo realizar uma endoscopia? Há algum preparo antes do exame? Quais são os riscos? Então, o preparo que a gente pede para o paciente fazer são 8 horas de jejum. As pessoas que são diabéticas, que têm um esvaziamento mais lento, né, que tem algum problema de motilidade do estômago, deve ficar mais tempo sem ingerir alimentos. E antes, receber uma dieta leve. A gente pede algumas 12 até 24 horas, dependendo do problema do paciente, né? E quais são as indicações hoje de fazer uma endoscopia? Aquela pessoa que tem um refluxo já tratado, que não melhora, dor no estômago, né? Algum problema na família, história de câncer gástrico, de câncer de esôfago, algum sangramento que a gente percebe nas fezes, aqueles vômitos importantes, né? E a dor do estômago, que é a mais frequente causa de indicação da endoscopia. Aí você pode falar, mas eu sei, eu tenho gastrite. Eu tenho gastrite, não é? Não. Várias das doenças, inclusive o câncer, em fase precoce, ele pode manifestar só com aquela dorzinha no estômago. Leve, né? Leve. A gente vai fazer endoscopia e aí percebe que tem um tumor. Os riscos quais são? Pergunta a Isabela. Então, Isabela, os riscos hoje da endoscopia diagnóstica é quase zero, entendeu? Na biópsia que a gente faz para diagnosticar a bactéria da H. pylori, você pode ter um sangramento, mas esse sangramento é geralmente microscópico, né? Então, para o paciente, ele não tem nenhuma lesão, assim, dessa mucosa. Mas a sedação que a gente faz no paciente, dependendo se o paciente já tem uma doença prévia de pulmão, né, já tem uma dificuldade ali de saturar, essa medicação ela pode acarretar alguns riscos relacionados à sedação. Não ou como você disse, uma alergia, né? Que exatamente, a pessoa tenha, né? Não propriamente ao exame diagnóstico. Agora, a gente tem os exames terapêuticos, onde a gente faz as cirurgias, as dissecções de submucosa, que são os exames, colocação de prótese, né? Aí a gente tem alguns outros riscos relacionados ao exame terapêutico. Tá. Mas conversa com o seu médico sempre, Isabela, e conta tudo. Isso, por favor, conte tudo. Vamos pedir para os meninos colocarem pra gente. A gente tem uma artezinha aqui, para você ver como é feito o exame. Peraí que eles vão colocar. Para você ver quão simples é, porque quando a gente fala em endoscopia, entra uma cânula, uma microcâmera, a gente pensa num negócio gigante. Já dá um medo, né? Você já fica apavorada e já passa mal antes de medo. Mas não precisa. Olha lá, então quer dizer, é colocada uma... Isso, o endoscópio é justamente esse caninho aqui preto, né? E aqui na ponta ele tem uma câmera, onde o médico vai conseguir, numa telinha especial, ver tudo que está acontecendo. Então ele vai entrar aqui pelo estômago, vai visualizar as doenças que tem, que se tiver alguma úlcera, alguma lesão vascular, um vasinho, as varizes, qualquer coisinha aí, né? Qualquer coisa. Igual eu te falei, a câmera aumenta mais de 1000 vezes. Puxa vida, né? então, o que é uma cabecinha de alfinete, o que é um negócio fica enorme. assim, né? Retirada de corpo estranho, a gente pega muito criança que engole moeda, que engole os carrinhos, brinquedinhos, o médico consegue ir lá com uma pinça especial e retirar isso. Né? Tá. Então aqui é o exame que a gente faz. E se chega até... A gente chega até aqui, ó. Até aqui. Até aqui com o aparelho de endoscopia. Se a gente precisa ir mais pra frente, ver o intestino fino, a gente tem outros equipamentos muito semelhantes a esse aí, mas só um pouquinho mais comprido, que a gente vai fazer a enteroscopia, que é o exame do intestino fino. E tem a colono, que é o exame do intestino grosso. Que também muitos médicos, quando há indicação ou de uma forma preventiva, prefere já fazer de uma vez. Já está sedado mesmo? Faz endoscopia, colonoscopia e aí já se resolve. Agora, não tem que ter medo, gente. Medo a gente tem que ter não de diagnóstico, mas da falta do diagnóstico. Exatamente. Quando a gente não faz a endoscopia e percebe essa doença num estágio mais inicial, quando a gente só espera a presença dos sintomas para poder já tratar, muitas vezes já é tarde, a gente já não consegue, nem a cirurgia resolve. Infelizmente, a medicina não vai poder ajudar nesses casos mais avançados. Agora, pense de uma forma preventiva. A gente não fala do check-up para fazer um check-up. E, gente, check-up é uma palavra complicada, porque todo mundo acha que é só para quem é rico. E não é. Não, hoje, de forma todo alguma. mundo tem que fazer mesmo no sistema público de saúde. Com certeza. Não é? Com certeza. O indicado seria que a gente fizesse endoscopia de quanto tempo?
Então, depende do que você achou na sua primeira endoscopia, né? Se você tem uma doença familiar, um câncer... Um histórico, né? Foi diagnosticado um pólipo, aí depende do tamanho do pólipo. Foi um pólipo pequenininho, aí uns 5 anos, um pólipo maior, né? Uns 3 anos, uma gastrite crônica, uns 3 anos, que a Sociedade Europeia aí advoga para você dar um intervalo. Então, depende muito do que você encontrou no seu primeiro exame. Então, converse com o seu médico, de preferência, gente, vamos dar continuidade ao atendimento com o mesmo médico que sabe o seu histórico. Isso é verdade. Então, cada vez que você vai no médico, ele começa sempre do zero, mas ele não sabe o seu histórico de vida. E aí a gente também não tem aquele hábito que é importante de levar os exames todos. Faz uma pastinha. Isso. O último exame, né? pelo menos, é o mais importante, gente. Por favor, não esqueça, porque aquilo, o médico já vai olhar aquele exame e ele já vai pensar o que ele vai procurar, onde que ele vai procurar, o que ele vai dar mais atenção, né? Qual o local do corpo, porque a gente tem que ficar com uma atenção redobrada, né? Tem mais perguntas? Mais uma? Vamos ver de quem é. Da Dominique. Quais as doenças a endoscopia consegue diagnosticar? Nossa, Dominique, são várias. Desde pólipos, câncer, lesões submucosas, alguns tipos de tumores, tumores benignos, as varizes, úlceras, sangramentos, algumas obstruções que alguns pacientes têm. Né? Então, é muito importante. A gente não tem... As pessoas... É uma gama, né? Isso, de problemas, né? Exatamente. O quão poderoso esse exame é para a gente poder ver todas essas lesões que acometem não só o estômago, mas também o esôfago e o duodeno, até onde a gente viu que o aparelho alcança. Agora, é bom lembrar, gente, quem tem muito refluxo, conversa com o seu médico também, porque esse ácido, que é importante na digestão, o esôfago não está preparado para o refluxo, isso vai corroendo, exatamente, né? Isso. A mucosa do esôfago, ela é mais fininha do que a mucosa do estômago, né? E o ácido do estômago não deveria ir para o esôfago. Mas a gente tem um esfíncter, que a gente chama, que é um músculo que segura esse ácido no estômago. Se por algum motivo a pessoa tem um enfraquecimento desse esôfago... Fica flácido, né? Exatamente. O ácido passa e aí começa a queimar. É o que a gente chama de esofagite, porque começa a dar umas erosões nessa mucosa do esôfago, onde a pessoa sente muita dor, vômito, náusea, não consegue alimentar, emagrecimento. Então, gente... E aí, a gente diagnosticando pela endoscopia, a gente consegue fácil, né? tratar e aí a pessoa fica bem. Aí. Olha, vá ao seu médico, conte tudo a ele, mas é tudo de verdade. Leva seus exames todos, mesmo que você fale assim, ai, gente, mas é um gastro, que eu vou levar outros exames. Faz a pastinha e carrega. O que ele pedir tá ali, você já mostra. E esse é um cuidado preventivo que a gente tem que ter com a nossa saúde. Assim como esse espaço que a gente abre aqui no Mulheres, para a gente falar sobre saúde, que não tira a necessidade de você ir ao seu médico e seguir a orientação que ele te passa, porque aqui a gente fala de uma forma global, mas ele sabe o seu caso com individualidade e vai te indicar o melhor. Quer sugerir algum tema pra gente? Pode mandar. A doutora Gabriela Panduani volta ao programa e a gente esclarece para vocês. Vou passar o site, qualquer informação que você queira sobre o trabalho dela, www.hospitalmoriá.com.br, é com H no final, tá? moriá.com.br, entra lá e tem as informações. Doutora Gabriela Panduani, que é gastroenterologista, claro que volta mais vezes ao programa. Adorei suas explicações, viu? Obrigada. Muito obrigada. Muito bom.